Graças a paz, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Nós vamos estar fazendo essa leitura. Inclusive, essa leitura, a semana que passou, foi uma das leituras que a igreja está fez do livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao 10, diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Oremos. Senhor Deus, precisamos do Espírito Santo para nos dar compreensão desta palavra, Pai. Ilumina os nossos olhos, fala conosco, Pai. Continua manifestando, Pai, a Tua glória, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Dirige, Pai, este momento da palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a carta de Filipenses é uma carta muito especial para o apóstolo Paulo, mas muito mesmo. O tema desta manhã que eu quero meditar com você é: o que realmente importa? O que é importante para você? O que é realmente importante para mim? Essa é a nossa reflexão nesta manhã. O que realmente importa? E Paulo, ele está falando nos 10 versículos que lemos o que é realmente importante. E o que é importante, o que realmente importa, a primeira coisa está lá no verso 1, quando ele diz: Quanto ao mais, irmãos, alegre-se no Senhor. Então, o que realmente importa é alegrar-se em Cristo. O que realmente importa é alegrar-se em Cristo. Agora, isso é fácil? Isso não é, garoto. Exatamente. Ele respondeu perfeitamente, não é fácil. A gente pode ter até, irmão Laércio, o conhecimento que Cristo nos dá alegria, mas essa alegria que Paulo está falando aqui é uma alegria mais profunda. E aqui, se nós pensarmos nas circunstâncias que Paulo escreveu, exatamente, aproximadamente, esse termo, alegrar-se ou regozijar-se, na carta de Filipenses, tem aproximadamente 14 a 15 vezes. E quem está escrevendo? Alguém que pode ser sentenciado à morte. E ele está falando de alegria. Muitas vezes, quando chega o tempo difícil, a tempestade na minha e sua vida, a gente não fala de alegria, não. A gente entristece, a gente murmura, a gente retrai. E Paulo aqui está ensinando o contrário a esta igreja. Porque a alegria de Paulo não está nas circunstâncias.
A alegria de Paulo está em Cristo. É isso que ele está falando. O que é realmente importante para Paulo naquele momento não era as cadeias, não eram as correntes, não eram que aquela igreja que estava passando um período muito difícil de perseguição, de falsa doutrina, mas sim entender que Cristo era a alegria daquela igreja. O que realmente importa é alegrar-se em Cristo, irmão. Você que está triste, você que está passando por uma situação difícil, você que está com problema no casamento, dificuldade com os filhos, eu sei que isso tem roubado a tua alegria, mas tem uma compreensão bíblica para mim e para você, que o que realmente é importante, se quiser viver dias alegres em Cristo, é encontrar prazer e satisfação nele. O que importa para Paulo era ver aquela igreja encontrando alegria no Senhor, como ele havia encontrado na sua vida. Quando Paulo pensa na igreja de Filipenses, seu coração está explodindo de alegria. Uma alegria de saber que a igreja e sua vida estava no controle de Deus, é isso. O que realmente importa, alegrar-se em Cristo. Um regozijo que vinha do fundo do coração, em gratidão a Deus e à igreja. Aquela igreja tão amada, a igreja de Filipenses. A alegria de Paulo estava em Cristo, ele transmitia isso para a igreja. O que realmente importa, alegrar-se em Cristo e no seu poder. Não, essa alegria que Paulo está falando aqui não é uma alegria efêmera, não é uma alegria passageira, mas é uma alegria contínua. Paulo demonstrava pessoalmente essa verdade, pois mesmo acorrentado a um guarda romano e aguardando o veredito da vida ou morte, ele e Silas haviam respondido às adversidades com hinos e cânticos de louvor, mostrando que a presença de Deus, não as circunstâncias, determina a alegria cristã. Como nós precisamos do Espírito Santo para aprender isso. Como nós precisamos de maturidade espiritual para aprender isso. Muitos crentes abatidos, muitos irmãos abatidos. As circunstâncias chegam, como um espinho pode chegar na minha e sua vida e vai doer. Mas isso não deve roubar a nossa alegria de estar em Cristo. Não deve roubar a nossa alegria. E Paulo disse, finalmente, irmãos, alegre-se no Senhor. Primeiro ponto, o que realmente importa? Alegrar-se em Cristo. E em seguida, Paulo fala novamente o que é importante para ele. Continuando o verso 1, ele diz, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. Não é cansativo, não é um esforço. É para a segurança de vocês. Então, esse segundo ponto que eu aprendo com Paulo, o que realmente importa, é estar seguro em Cristo. E Paulo, ele não media esforço para isso. Se ele tivesse que dizer 1, 2, 3, escrever, não sei quantas vezes, ele faria isso, porque para ele era importante aquela igreja receber as instruções e estar seguro em Cristo. A ideia principal aqui é Paulo na posição de apóstolo, discipulador, sentinela da verdade, e o que importava para ele era a segurança da igreja de Filipenses, em ser protegida dos falsos mestres e em seus ensinamentos. O que importava era proteger os filipenses dos riscos de falsos ensinamentos e de pessoas que distorcem o evangelho, e aquelas pessoas estavam naquela igreja. Essa ação de Paulo é uma ação de amor. Ele se esforçava para preparar a igreja dos ataques que viriam. O que realmente importa é alegrar-se em Cristo. O que realmente importa é estar seguro em Cristo. Irmãos, e aqui são ensinamentos profundos para a nossa vida. Paulo se importava em proteger a igreja de Filipenses contra quem? No verso 13 ele diz, a igreja pode ler comigo o verso 3? Vamos ler? Desculpa, o verso 2. Vamos ler? Cuidado. Essa é a recomendação de Paulo.
Importava para ele aquela igreja, ele acorrentado, algemado, preso, poderia morrer. Paulo estava preocupado com a igreja de Filipenses de proteger contra os maus obreiros, contra os cães, contra a falsa circuncisão. E ele alerta a isso. O apóstolo Paulo adverte severamente contra os falsos mestres. E estes mestres têm nome. Esses 3 cuidados que Paulo fala aqui é do mesmo grupo, chamado judaizantes, que promoviam a confiança na carne e nas obras humanas. E classificando, Paulo chamou eles de cães, e mostrando que Cristo é suficiente como base para a santificação. Ou seja, havia um grupo dentro da igreja que dizia que a obra de Cristo não foi totalmente suficiente. E para isso eles precisavam circuncidar, eles precisavam, estamos falando aqui para um público gentil, não são judeus, ou seja, eles precisavam ter a marca de Abraão, vamos dizer assim, que passa essa aliança com Cristo na genitália masculina como sinal de salvação. E Paulo está dizendo, opa, não é isso não. E quando ele fala de cães, ele está falando justamente, Paulo considera aqueles judeus como criaturas desprezadas, insolentes e miseráveis, como impuros. É muito sério isso, irmãos. É como se dissesse, olha, para você ter salvação, o que Cristo fez na cruz não é suficiente, você precisa fazer algo mais. Você precisa fazer isso aqui, você precisa sacrificar, você precisa outras coisas. Isso existe nos dias atuais? Existe, irmãos. Falsos obreiros, falsos pastores, a internet está cheia. O que realmente importa é estar seguro em Cristo. É isso que importa, e Paulo está alertando. Terceiro ponto, o que realmente importa? Primeiro é alegrar-se em Cristo, segundo, estar seguro em Cristo. Terceiro, ter uma aliança com Deus no coração. E o verso 3, Paulo diz isso. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. O que importa para Paulo é que por meio da obra de Cristo é que vinha a sua aliança com Deus, e não por meio de marcas na carne, nada disso. Então Paulo entendia que a verdadeira aliança, a verdadeira marca, não estava em ter um sinal, mas sim no coração pela obra que Cristo fez. Isso aqui que os irmãos estão ouvindo de Paulo, isso aqui é preciosidade da doutrina do apóstolo Paulo. Quanto à justificação, quanto a Cristo ser suficiente. Observe que em nenhum momento Paulo está prometendo nada a ninguém, mas sim que a igreja veja, que a igreja perceba com o que Cristo fez, porque só nisso aquela igreja encontraria alegria, só nisso aquela igreja estaria segura, só nisso aquela igreja desfrutaria das verdadeiras promessas de Deus. Esse é o ensinamento que Paulo está dando à igreja de Filipenses. Ele diz, nós somos a verdadeira circuncisão, em comparação com a deles, que precisa sempre fazer algo para alcançar salvação. Paulo, quando faz essa comparação, Paulo diz, olha, não é apenas o exterior, a carne, mas sim a verdadeira circuncisão, a verdadeira marca, a verdadeira aliança com Cristo está no coração. E Paulo pergunta, ele diz aqui, quais são as características de quem tem uma aliança com Cristo no coração? Quais são essas características? No verso 13 está escrito quais são essas características. E isso nos ensina como igreja. Essas características são adorar a Deus em espírito. Veja que isso está no texto. Porque nós o que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito. Essa é uma característica de quem desfruta da aliança com Deus, que tem Cristo dentro do seu coração e que é uma nova criatura. Quando Paulo fala isso aqui, ele está dizendo, o Espírito Santo é o instrumento de adoração.
O verdadeiro povo da circuncisão é aquele que oferece esta adoração espiritual pelo Espírito de Deus. Isso me lembra o que está lá em João, capítulo 13, o verso 23 e 24, onde a mulher samaritana achava que só em Jerusalém é que poderia adorar, só dentro do templo é que poderia adorar. E Jesus, ele quebra esse paradigma e diz: olhe, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é um lugar, mas sim o nosso coração, mas sim a nossa sinceridade para com Deus. É isso que faz a diferença. Então, quem tem uma aliança sincera com Deus no seu coração, adore em espírito. Tem a marca de Cristo no seu coração, adore em espírito. E isso importa para um verdadeiro adorador. Mas não só apenas isso, adore em espírito. Outra característica, glorie-se em Cristo. Gloriar-se em Cristo. Paulo diz: nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em quem? Observe que todo ponto da mensagem até agora está nos ensinando que o que é verdadeiramente importante é encontrar alegria em Cristo, estar seguro em Cristo e ter uma aliança com Deus por meio de Cristo. Cristo é o centro, irmãos. Cristo é o centro, isso é o Evangelho puro, sincero. E quando eu li esse texto, na meditação do dia da semana, como isso enchia o meu coração. O que realmente importa, que deve importar na minha e na sua vida, é Cristo. Prioridade número 1. E Paulo disse: nós nos gloriamos em Cristo. A exaltação do crente em seu Salvador deriva de e é baseada em sua obra consumada. É o que Cristo fez. Não tem outro, irmãos. Se você não encontrar alegria no que Cristo fez por você na cruz, você não vai encontrar alegria em nada e outra coisa. Não vai. Muitas vezes a gente não encontra alegria nisso do que eu acabei de dizer, porque a gente não para meditar o que Cristo fez. Não para meditar quem Ele é. Não para contemplar a beleza de Deus. Como é que você vai se gloriar? Como é que você vai adorar em espírito? Se você não tem tempo, se você não consegue parar para contemplar a beleza do Senhor. E essa é uma atitude, quando nos gloriamos em Cristo, isso é uma atitude que esvazia o orgulho, especialmente do nosso testemunho em realizações religiosas, e exulta a graça soberana de Deus, o seu dom incomparável sobre o qual não temos nenhum direito. Tinha um grupo dentro da igreja de Filipenses que estava questionando isso, cobrando dos irmãos para que fossem terem comunhão na aliança. E Paulo disse: não é desse jeito. Nós precisamos nos gloriar em Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Crer e confiar nele. Isso expressa um profundo senso de privilégio, tanto na gratidão presente quanto o que está no futuro. Em terceiro ponto, terceira característica de quem tem uma aliança com Cristo é não confia na carne. Ou seja, Paulo está dizendo, aqueles judaizantes, eles confiavam nas suas realizações e na sua capacidade, naquilo que eles faziam. E Paulo diz, olha, não confie na carne, nos quais os homens às vezes depositam a sua confiança. Obras e privilégios físicos, intelectuais, espirituais, cerimoniais, que são carnais e que contrastam com o Espírito de Deus e sua obra. Concluindo, o que realmente importa, alegrar-se em Cristo, estar seguro em Cristo, ter uma aliança com Deus por meio de Cristo. E em quarto lugar, é conhecer Cristo. Eu não posso fugir do que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava escrevendo com alegria para a igreja de Filipenses. Paulo tinha aproximadamente de 51 a 56 anos. Estava vivendo seus últimos dias ali. Estava na prisão. E ele olhava para Cristo. E sabia que estava seguro em Cristo. Encontrava alegria em Cristo.
e desfrutava das promessas de Deus por causa de Cristo. Você precisa olhar para Cristo. Precisamos olhar para Cristo, é isso que importa. Quando a gente vai para o verso 10 para concluir esse sermão, veja o que diz. A igreja pode ler comigo, por favor, o verso 10? O que eu quero... Esse era o desejo de Paulo. Isso era o que importava para Paulo. Esse era o desejo. O que eu quero, o que é importante para mim, é conhecer a Cristo. É isso que é importante. E pelo desejo de conhecer a Cristo, a vida de Paulo mudou. Os desejos mudaram. Sua visão de mundo mudou. As prioridades mudaram. Por causa de Cristo. E por conhecer a Cristo, o que antes ele considerava lucro, poder, ganho, status, certeza, isso mudou completamente. Cristo muda, irmãos, nossos valores, viu? Cristo muda os nossos valores. A base da confiança de Paulo, antes da estrada de Damasco, quando estava perseguindo Jesus, está lá no verso 4. Veja a base da confiança de Paulo no verso 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne, como vocês, judaizantes, confiam. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu vou te apresentar o meu currículo agora. Aí ele diz, fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Aqui quando ele fala hebreu dos hebreus, é porque ele sabe falar o aramaico, a língua hebraica, conhece toda a cultura. E quanto à lei, ele era fariseu, a seita mais radical e exigente. Veja quem é Paulo. Quanto ao zelo, perseguidor na igreja. Quanto à justiça que há na lei, Paulo, diante dos seus olhos, ele olhava para o que a lei dizia, que tinha mais de 600 instruções, ele dizia, olhava para si, eu sou irrepreensível na lei. Você imagina a conduta deste homem? Como ele era? Quando comparado àqueles judaizantes, ele dizia, vocês são fichinhas para quem eu fui. Vocês não têm o status que eu tive. Qualquer judeu queria ter todo aquele currículo de Paulo. Qualquer um, porque onde ele chegasse, seria bastante respeitado. Chegou o doutor Paulo, irrepreensível contra a lei. Observa tantinho por tantinho. Fariseu, da tribo de Benjamim, tem o sangue de Israel nas suas veias. Paulo pegou tudo aquilo por causa de Cristo e considerou menos do que nada. A base da confiança de Paulo antes de Cristo era essa. Mas a base da confiança de Paulo, após a estrada de Damasco e seu encontro com Jesus, mudou completamente. É o que passa para nós no verso 7. A igreja pode ler? Depois do encontro que Paulo teve com Cristo. Veja o verso 7. Vamos ler? Mas o que para mim era lucro, era ganho, por causa de Cristo, agora é perda. E ele continua explicando no verso 8, na verdade, não só considero o que eu passei, os 8 itens que ele colocou ali, do currículo dele como perda, mas agora ele diz, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Para ganhar o quê? Cristo. E ser achado nele. Não tendo justiça própria como vocês têm.
não por obras, conforme a lei, mas pela fé que é mediante a quem? Cristo. A justiça que procede de Deus mediante o quê? A fé. Não é mais um mérito de Paulo. É por causa de Cristo que Deus olhou para Paulo e salvou Paulo e justificou Paulo. E quando Paulo enxergou aquilo, tudo aquilo que ele antes considerava importantíssimo na vida dele, ele disse: isso aí agora é passado. O que realmente importa é conhecer Cristo, irmãos. Ele diz: eu considerei perda. Não só ele considerou, ele ainda estou considerando como tal. Eu não me arrependo. Eu glorifico a Deus, ele está pensando, pelo encontro de Damasco. E no 8, na verdade, considero tudo como perda. Agora, irmãos, já concluindo, o que preciso renunciar por Cristo para ganhar Cristo? O que preciso renunciar? Os 10 versos que nós lemos, nós aplicamos que o que importa é graça em Cristo, o que importa é estar seguro em Cristo, o que importa é ter uma aliança com Deus por meio de Cristo, e o que importa é conhecer Cristo. E o que eu preciso renunciar? Paulo renunciou à sua vida por causa de Cristo. O que antes eu tinha de mais precioso, Paulo pensando, passei a considerar perda e lixo quando comparado a Cristo. Paulo nos ensina a termos cuidado ao considerar nossa posição e conquistas passadas, tão importantes, que ultrapassam nosso relacionamento com Cristo. Devemos valorizar nosso relacionamento com Cristo como mais importante do que qualquer outra coisa. Seu relacionamento com Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa. E como conhecemos melhor Cristo? Estude a vida de Cristo nos Evangelhos. Você tem lido a palavra diariamente? Você tem buscado tempo para meditar? Você tem contemplado as obras que Deus fez por meio de Cristo? Você tem estudado o Novo Testamento? Por exemplo, você tem orado, você tem lido a palavra? Precisamos deixar o Espírito Santo nos lembrar as palavras de Cristo. Precisamos assumir a missão de Cristo de pregar o Evangelho e aprender com seus sofrimentos. Paulo desistiu de tudo, irmãos. Paulo desistiu da família. Paulo desistiu das amizades que ele tinha. Paulo desistiu da liberdade para conhecer a Cristo e o seu poder na ressurreição, para morrer com Cristo. Nós também temos acesso a esse conhecimento e a esse poder, mas talvez tenhamos que fazer sacrifícios para aproveitá-lo plenamente. O que você está disposto a desistir para conhecer a Cristo? O que você está disposto a desistir para conhecer a Cristo? Uma agenda lotada, que você não consegue parar uma horinha, um minutinho durante a semana. Você não consegue ler. A aprovação de um amigo, dos familiares. Você às vezes chega diante e tem vergonha de falar de Jesus, de anunciar sua fé. Alguns planos, prazeres. O que você está disposto a desistir para conhecer a Cristo? O que quer que você deva mudar ou desistir para ter a Cristo e se tornar um com Ele, valerá mais do que qualquer sacrifício. O que realmente importa? Alegrar-se em Cristo e não nas circunstâncias. O que realmente importa? Estar seguro em Cristo para proteger-se dos falsos mestres. O que realmente importa? Ter uma aliança com Deus no coração por meio da obra de Cristo. O que realmente importa, irmãos? Conhecer Jesus e participar da vida eterna com Ele. Esse foi o ensinamento de Paulo para a igreja de Filipenses.
E nesta manhã, o Espírito Santo nos faz meditar. Se tiver algo mais importante do que Cristo na sua vida, você precisa desistir disso e entender que Cristo, Ele é prioridade. Que Deus nos abençoe.